É. Foi isso. Bom, vamos iniciar então, todo mundo escutando. Bem, primeiro vamos situar, né? No último encontro, a gente iniciou a lição 3, que é do sujeito da certeza, que já é aí uma menção a Descartes, né? Ao penso, logo existo, digamos, que o Lacan vai passar por isso aqui. E hoje a gente falou do item 1 e do item 2. Leonardo, você estava preocupado? Ó, o que foi do livro? Isso sim. Então, ainda tem tudo isso que a gente vai no segundo semestre, enfim, a gente já estava pensando em datas, e a gente está indo, hoje mesmo eu e a Pri, a gente conversou de ir no ritmo que, como que eu posso dizer? No ritmo que o Lacan vai fazendo a gente caminhar, né? Cada uma com seu estilo, mas enfim. Às vezes a gente fica um tempo maior em alguns trechos, um tempo menor em outros. E no último encontro, a gente, né, ele segue dizendo dessa coisa da aliança, do sempre que ele vai falar do inconsciente, ele está falando dessa ânsia, disso que se abre e que se fecha logo em seguida, que a gente tem que ser esperto, né, de pegar. E aí ele inicia assim a lição, o item 2, né, da lição 3. Estou na página 39, tá, gente? Foi de desdém que a continuação da experiência analítica depois de Freud fez a prova a respeito do que aparece na Jans. Disso que ele chama, né, das larvas, enfim. As larvas que dali saem, não as temos nutrido de sangue. Eu achei isso tão bonito e, ao mesmo tempo, enigmático, né? Que eu sempre penso com o próprio Lacan, que ele disse que a gente não deve compreender cedo demais, né? Então, quando eu li Lacan, quando eu leio e entendo, eu penso, opa, pera, volta, que você é você que está se achando. Então, eu não sei se vocês pensaram algo disso, mas aqui no próximo parágrafo, ele vai fazer uma menção à transferência, né? De como a partir da escuta da histeria e do desejo de Freud, né, ele pôde, enfim, criar a psicanálise, que é algo que se dá muito em torno da transferência. Ele coloca ele como tem que abrir aqui, ó. Alguém pode abrir lá? Fazendo um favor? A transferência como o mais vivo, o mais ardente de nossa experiência. E aí eu me lembrei que aqui atrás, na página 27, porque, vejam, a transferência é um dos 4 conceitos fundamentais, né? Transferência, inconsciente, repetição e pulsão. Aqui a gente está, o inconsciente e a repetição, porque acho que o Lacan vai passar um bom tempo para tirar essa ideia de que repetição e inconsciente são a mesma coisa. Ou que a transferência e a repetição são a mesma coisa, né? E não é. Na página 27, ali atrás, ele diz, aqui ele está dizendo, a transferência é o mais vivo da experiência. Lá atrás ele está dizendo da pulsão, ela é de acesso ainda tão difícil que ele só pode tornar a ela depois que tivermos falado da transferência, né? Então, aí eu pensei, tem inclusive um sentido na ordem com a qual ele vai apresentar esses que ele chama de os 4 conceitos fundamentais. Ele está dizendo, não é à toa que a pulsão vai ficar por último. Eu só vou poder falar da pulsão depois de poder ter falado do que é o mais vivo na nossa experiência. Nisso que a gente faz no consultório, que é a transferência. Agora, essa parte que você disse aqui das larvas, as larvas que dali saem, não as temos nutrido de sangue. A princípio, também achei enigmático, mas pensei que um dos significados podia ser a crítica que ele faz aos psicanalistas. Isso que sai, o que que a gente está fazendo com isso? A gente recalca, ajuda o paciente a recalcar novamente, ao invés de suportar o não sentido, o real, não é?
o buraco, a angústia do paciente, inclusive. Eu acho que é difícil suportar a angústia do paciente, é preciso um caminho de análise pessoal mesmo, de você suportar a sua própria angústia para dar conta de suportar a angústia do paciente. Então, eu acho que tem a ver com... De princípio, pensei nisso, né? Em uma crítica, assim. E junto com isso, eu penso também, né, que ele vem nessa crítica da two-body psychology, né, de que se chegaria num equilíbrio, né, como você disse, e também a coisa de como os pós-freudianos lidaram, encaram a pulsão de morte, né, que é algo que tenta se asepsizar, né, tipo, não trazer para um relevo que deve ter, né? Exato, porque então é como assim, não é que ela não exista, mas já que existe a porção saudável do eu, vamos reforçar isso e acabou o assunto? É uma, né, é alguma coisa nesse sentido. Vamos reforçar, não é porção saudável, como é que o Hartman fala? Ah, Que mas tem não soa não muito lembra, bem. alguma coisa assim de uma parte do eu que é saudável. E é nisso que a gente precisa, então, se focar. É assim que os pós-freudianos, quando a gente diz pós-freudianos, porque os pós-freudianos são uma torre de Babel, né? No sentido de que tem gente falando de um monte de coisa diferente. Mas uma tendência forte, que foi a que governou a psicanálise pós a morte do Freud, que é essa da psicologia do ego, e que reforçava isso. Existe uma parte saudável no eu, e é aí que a gente vai se focar no trabalho terapêutico. Então, não é que a pulsão de morte não exista. Ela existe, mas para que falar disso, já que não tem, né? Então, vamos focar em outra coisa, né? Mais ou menos uma coisa Que eu acho que no primeiro encontro, né, quando você fez todo o histórico, a gente associou isso a uma adaptação mesmo, uma coisa bem americanizada, não é? E que Lacan, bom, não à toa foi excomungar, né, com as palavras dele, e é interessante, essa parte aqui mostra bastante como ele, desde a lição em que ele está, que é o que eu vou chegar lá, nos nomes do pai, que era o seminário que ele estava fazendo, durante a coisa toda da excomunhão, e aí ele deixa de lado, mas enfim, onde eu estou querendo chegar? Das referências religiosas. Ele falar que foi excomungado já é uma referência religiosa que implica na crítica à IPA, né? Bom, mas vamos seguir aqui. Vou seguir o parágrafo e vou ler o início dele com vocês. É isto que lhes explica que eu só chegue lá passo a passo, pois também o que tenho a tratar para vocês, o inconsciente, a repetição, outros falariam no nível da transferência, dizendo que é disso que se trata, né? Como se pudesse colocar tudo num bolo só. É moeda corrente ouvir-se, por exemplo, que a transferência é uma repetição. Não digo que isso seja falso e que não haja repetição na transferência, né? Pois há. Não digo que não tenha sido a propósito da transferência, alguém pode Roberto, a propósito da transferência que Freud abordou a repetição. Tudo bem, gente, isso está lá, Lacan está dizendo. Digo que o conceito de repetição nada tem a ver com de transferência, né? E a gente vai descobrindo passo a passo, que ele acabou de dizer aqui, né? Como é que é? Isso explica que eu só chegue lá passo a passo. Então a gente vai devagar, sem querer entender o tudo, nem dá antes. Aí pulando aqui na página 40. O parágrafo que começa assim: o estatuto do inconsciente, que eu lhes indico tão frágil no plano ôntico, é ético, né? Freud, em sua sede de verdade, diz. Bom dia. Freud, em sua sede de verdade, diz: o que quer que seja, é preciso chegar lá. O que quer que seja esse tal de inconsciente, é preciso chegar lá. Porque em alguma parte esse inconsciente se mostra.
né, faz de novo aqui uma referência, ainda que indireta, à ânsia, essa coisa que aparece ali, e o que quer que seja, é preciso chegar lá. Aí ele segue no outro parágrafo. É certo que isso nos levou a muitas outras coisas no campo aonde fomos conduzidos por esse encaminhamento inicial, pela descontinuidade que constitui o fato de que um homem descobridor, Freud, tenha dito: aí está o país para onde levo meu povo. Que lindo. E é religioso também, né? Exato. E essa coisa do Moisés, né, de levar o povo, enfim. Então, o inconsciente é o país para onde Freud leva o povo dele. É lindo. Sim, e foi por isso que eu falei que como, pelo menos hoje aqui, como a coisa religiosa vem à tona, ou melhor dizendo, a mitologia cristã, né? É porque é Moisés tirando a galera do Egito, os judeus, né, e levando para a Terra Prometida, e eu pensei também no José Arcádio Buendia, Ah, verdade. levando, digamos assim, o seu povo para fundar um país, né? Que é uma cidade, que é Macondo. Então, a gente deve isso a Freud, né? Uma descoberta de origem que está ligada ao desejo da histérica, ele está dizendo aqui, né? Foi necessário que uma mulher dissesse, basicamente, tá bom que escuta, né? Aí, no final, Freud tem escutado, né? Uma mulher dizer e o Freud assentir, né? é muito ousado, se a gente pensa, né? Porque eram essas mulheres acusadas de simulação, ou de que, eu acho que isso que é o sensacional, né? Porque é uma ideia de doente, ou a pessoa que está com alguma ficção psíquica, não teria saber algum sobre aquilo que a acomete. E Freud aposta em outra coisa, ele começa a escutar que talvez, não, né, não é o médico que sabe a partir dos fenômenos, é a pessoa que vai poder contar, já que esses fenômenos do corpo, no caso da histeria, é o inconsciente inscrito, né? E como isso tem que ser reafirmado em cada tratamento que se inicia. Porque a pessoa vem até você, é você que sabe, ela diz você que sabe, né? E você tem que fazer uma inversão nisso. Não, o saber está com você, o saber sobre você está com você. Então, isso que é a fundação da psicanálise com a associação livre, com o saber, a gente tem que reafirmar a cada início de tratamento, porque a tendência de querer que o outro te responda, de estar nessa posição de mestre, de colocar alguém na posição de mestre, é sempre muito forte. A gente reclama dos mestres, mas a gente gosta dos mestres, a gente ama, a gente sustenta os mestres, né, no lugar deles. Então, o tratamento já é uma subversão disso, para dizer, não, quem aqui, claro que a presença do psicanalista é fundamental, você precisa do psicanalista para empreender sua análise, por conta da transferência, enfim, e muitas coisas, mas o saber está com o paciente. Ainda que ele suponha que esteja no analista, né? Que a gente vai ficar nesse lugar de sujeito suposto saber. A gente escuta na clínica assim, você sabe, né? E, enfim, a gente vai na lógica do poderia até saber, mas é você que vai descobrir, porque o outro dizer não faz diferença. No final desse parágrafo aí que eu comecei a ler, isto nos impõe uma espécie de salto retroativo se queremos marcar aqui o essencial da posição de Freud no que toca ao que se passa no campo do inconsciente. Aí, na metade do outro parágrafo. Se formulo que o estatuto do inconsciente é ético e não ôntico, é precisamente porque o próprio Freud não adianta isto quando dá seu estatuto ao inconsciente, né? Ele está dizendo aqui da sede de verdade que anima Freud e que, como que eu posso dizer? Bom, enfim, eu acho que a gente conversou aqui. Eu não sei se ele ainda vai dizer ou se ele já disse, né? Que é que o inconsciente freudiano não se presta
a ontologia, porque a gente não tem o ser, né? O ser último onde se vai chegar. Mas ao sujeito do inconsciente se presta alguma temporalidade, que foi o que a gente falou no último encontro com a questão do tempo lógico e a asserção da certeza antecipada, o texto do Lacan dos três prisioneiros. Então, há uma temporalidade aí, tanto uma temporalidade que torna possível a abertura do inconsciente, né, que ele aparece e a gente tem que escutar antes como Orfeu, a gente perca a Eurídice, né? Mas, enfim, é que eu tô pensando no livro do Ruben, o Ruben Lenk, nosso colega de fórum, ele lançou um livro sobre desejo em Heidegger, eu não lembro agora o título exatamente. E ele vai discutir essa coisa da ontologia, que o Lacan falar que o inconsciente não se presta à ontologia, não significa que é para a gente jogar isso fora, né? Que existem, digamos assim, elementos ontológicos na psicanálise, mas a gente tem que lembrar que, mais ou menos assim, do sujeito inconsciente, não é que a gente fala dele, isso fala ele. O inconsciente fala o sujeito, né? Isso fala, o Lacan vai dizer também no. Esqueci o texto agora. E eu acho muito interessante, porque o que o Lacan faz é formalizar uma coisa que, inclusive, é do saber popular e a gente ignora, a gente recalca. Porque se alguém pergunta a você, quem é você? Quem é você? Isso é uma pergunta que, na verdade, causa um desconcerto, que daí você vai para as identificações. Ah, não, eu sou psicanalista, eu sou mãe, eu sou a Priscila, eu sou. Você vai deslizando num monte de coisa e nada disso diz o que é você, porque o ser é vazio. Eu pensei aqui, dependendo do lugar, eu sou filha de fulano. Exatamente. Você vai tentando, mas isso já é uma coisa da sabedoria popular que a gente toca, mas isso não está formalizado. O que Lacan faz, e muitos filósofos nesse sentido, é formalizar uma coisa que tem a ver com isso, um vazio de ser. Em última coisa, o que há é um vazio de ser. Que ele vai chegar da falta a ser ao falo a ser, né? À medida que ele vai caminhando aí na sua própria teoria, né, Lacan. Na página 41. Freud sabe de todas as fragilidades dos furta-cores do inconsciente, no que concerne a esse registro, quando introduz o último capítulo da Ciência dos Sonhos, com aquele sonho que, de todos os que são analisados no livro, que é a interpretação dos sonhos, né? Tem um modo à parte. Sonho suspenso em torno do mistério mais angustiante. Ele vai pondo aqui a coisa da angústia, enfim. O que une um pai ao cadáver de seu filho mais próximo, seu filho morto. O pai, sucumbido ao sono, vê surgir a imagem do filho que lhe diz: Pai, não vês que estou queimando? Vocês lembram desse sonho? Eu não trouxe, Pri, Não trouxe. eu Se você não. quiser, eu vou rapidão. Assim, eu acho que a gente, basicamente, de forma reduzida, é um sonho que o Lacan ele retoma algumas vezes, né? Não só para ler ali, não apenas em um sentido, mas o sonho é basicamente isso. O pai está velando o filho, num determinado momento ele vai para um outro cômodo, ele cochila, né? E aí, de verdade, uma vela tipo, cai na mortalha e começa a pegar fogo, mas esse pai ele demora para acordar, né? E no sonho, o filho vem e diz: Pai, não vês que estou queimando? E aí o Freud, pelo que eu me lembre, né, uma das coisas que ele vai dizer é que nisso do pai não acordar, ele prolonga um pouco, pelo menos, né, essa visão do filho vivo, o desejo do filho estar vivo, né? No sonho, o filho vem falar com ele.
O Lacan, eu acho que eu não peguei no Freud justamente porque aqui ele está pegando por um ângulo tão específico que é o da herança, que a gente vem pensando tanto é, com 100 anos de solidão, que é, que é em relação à transmissão, ao que se transmite. E que lugar tem o pai nisso, né? Você estava dizendo, né, Priscila, de como aqui já tem o germe do que o Lacan vai dizer no seminário 23. Exatamente, que o pai é um sintoma. E isso aqui, então, vou falar algumas coisas do que eu pensei agora. Pai, não vês que estou queimando, eu coloquei aqui. O pai é um sintoma que a gente cria para tentar dar conta do vazio do ser. Pai, não vês que estou queimando, eu acho tão maravilhoso, e eu acho que o Lacan aqui diz aqui, como é que é? Do mistério mais angustiante, porque é o seguinte, por mais que um filho faça todos os esforços, um pai não salva por completo. Ele salva no sentido da psicose, de situar um filho numa neurose, de situar um filho em uma linhagem, né? Mas o pai é falho, sempre. E eu acho que tem a ver com isso, porque no final ele cita a jovem homossexual e Dora. Dois casos do Freud, porque fica muito claro como que o pai falha. E não os pais delas que falham. O pai é falho por estrutura. Isso que um ser humano se esforça heroicamente, né? Em salvar o pai. O que é salvar o pai? É deixar o pai num lugar de importância e de um lugar assim que socorre o filho. Não, o pai não salva. Pai, não vês que estou queimando? Que Vai- socorre, e também eu pensei no lugar tirânico, né? Porque ele vai falando aqui de um jeito que vai remetendo a gente à ideia, né? Que ele vai colocando de pai real, simbólico, imaginário, né? E também o sujeito faz consistir, às vezes, um pai muito mal, enfim, que não dá o que eu quero, mas está lá, mas está consistente. Exatamente. Como assim, não? Se esse pai fizesse alguma concessão, aí sim eu conseguiria. Ou seja, a possibilidade, sim, de eu me sentir muito plena. Se eu não me sinto, é porque o pai, isso é dar consistência para o pai, isso é salvar o pai. Quando a gente salva o pai, não é que não se critica o pai, é dizer assim, não, seria tudo ótimo se meu pai teria feito. Ele não fez, não é porque é impossível fazer, ele não fez porque não quis. Porque ele poderia ter feito sim, e isso me deixaria numa posição muito mais agradável na vida, vamos dizer assim, né? E eu estou pensando, bom, eu vou seguir aqui para falar, porque eu pensei que a gente coloca também nessa posição por sermos seres de linguagem e por entrarmos nela, por entrarmos nela completamente no desamparo. Então, esse outro que pode salvar é isso que o Lacan vai mostrar aqui no Kierkegaard, é também aquele que pode não salvar e matar, inclusive, né? Então, essa dependência nos faz depositar em outro as garantias que não existem, né? E o difícil é justamente se livrar dessas garantias. A gente vai chegar na coisa da liberdade. Pode falar. Só lembrei mais para você no filme, um Chevy Amar, que é isso, que tem, tá? Mas talvez o filme tenha muitos, sabe, para Mas qual a frase? para o cinema. Gente, esse filme eu não Conheço. não vi falando. Também tem o pai do. Ah, então depois a gente já coloca no grupo. Gente, e deixa assim. É limpa, né? É limpa. Mas agora eu quero rever. Eu estou revendo alguns, até tô comentando com a Fran, porque foi ela que me introduziu esse
cineasta do Lars von Trier, né? Tanto Melancolia, que eu acho que fala dessa função do pai, que pode fazer o que quiser, um pai não salva. Eu acho que fica muito claro isso. Você pode fazer todas as tentativas, mas você não salva, e aquele pai nem suporta isso, é de uma covardia imensa, que se mata antes da morte, né? De que vai morrer, ele se mata antes, vamos dizer assim. Mas também o anticristo, né? O anticristo também tem a ver com isso, com o pai. Assisti de novo. Não, de novo não, mas eu não tinha assistido. Eu só não assisti de novo o Ninfomaníaca porque eu não achei. Eu queria assistir para ver a sequência, porque é uma trilogia, né? Eu só tinha assistido Ninfomaníaca, mas aí eu assisti Melancolia, fiquei encantada com Melancolia. Achei, nossa, dos melhores filmes que eu já assisti. Aí assisti o Anticristo, que eu acho que mostra isso também, o esforço de um homem tentando salvar a esposa e tentando, né, enfim, e Diante da perda do filho. diante da perda do filho, e o Dogville também, porque é um pai muito do bosta, Eu não lembro. é um pai muito, muito ruim, mas independente se é um pai bom ou um pai ruim, não é essa a questão. A questão é que o pai pode fazer todos os esforços do mundo, ele simplesmente não salva, porque isso é estrutural. Viu, A Priscila? morte. Priscila, Oi. o Festa de Família também. É o primeiro deles, porque eles Sim, vão para a reunião do bota na pai. lista, gente. Você vai Festa de amar. Família Eu não assisti. É maravilhoso, porque é um confronto, exatamente, é um confronto e com o fica pai. É o mais pai imagético tirando o ainda, pai porque do ideal. ele usa a iluminação. Por essa escola que ele fundou, a iluminação natural, ele não mascara nada em cena. Então não usa maquiagem, não usa a iluminação que tem que ter ali no momento. Que é o movimento Dogma 5, né? Que tinha, Isso, eles tinham. eu estava É que elucubrando o movimento. depois ele começa a fazer filmes mais, digamos, elaborados, mas nos filmes do Sim, mas no Dogma princípio do é dogma, naturalistas. Tem também os idiotas, que o pessoal, assim, da psicologia gosta muito de assistir, que é super interessante. Do Trier, e são, assim, os mais antigos. Mas vou seguir aqui, gente. Tá, o próximo, página 41, o parágrafo começa aí, por que não sustentar? Eu vou lá já para a frase. Pai, não vês que estou queimando? É que aqui que eu acho que ele pega a vertente do que ele quer dizer. Do que é que ele queima? Senão do que vemos desenhar-se em outros pontos designados pela topologia freudiana, do peso dos pecados do pai, que carrega o fantasma no mito de Hamlet, com que Freud duplicou o mito de Édipo. O pai, o nome do pai, sustenta a estrutura do desejo com a lei. Isso a gente vem aprendendo com Lacan ao longo dos seminários. O nome do pai é isso que vai fazer uma amarração entre o desejo e a lei. Porque diante do desejo da criança pela mãe, vem a lei do não, não pode, né? Ela não, ela está interdita, essa é a lei. E o pai é o nome disso, digamos, como o nome dessa. Então, nesse aspecto, é isso que o pai pode nos dar. Isso aqui ele pode nos dar. Amarrar a lei ao desejo, e já que lá no seminário 6, o Lacan vai dizer assim, já que não existe essa coisa do ser, onde que você se agarra? No desejo. Então, é isso que o pai pode dar. Nada além disso. Sim. E o desejo, que é aí que tá, a gente já falou disso. Tomado pelo o neurótico fica numa errância em relação ao próprio desejo. E a análise serve, eu entendo, como no sentido assim de dar uma bússola para o desejo. O sujeito não ficar tão capenga nisso, digamos. Aí termina assim. Mas a herança do pai é aquilo que nos designa Kierkegaard. É seu pecado, né? Oiê. Oi. Ai, tá à vontade.
Aí ele vai fazer a referência aqui ao Hamlet, não é? Ele vai fazer essa referência ao Hamlet, que é muito lindo, né? E eu estava dizendo para a Fran aqui que o Lacan pega o Hamlet no Seminário 6. A gente estudou o Seminário 6 no ano passado, e está tudo no Spotify para quem quiser, né, retomar. Lacan pega o Hamlet assim, mas num estudo aprofundado, tirando do Hamlet todas as consequências possíveis naquele momento, enfim. Mas eu estava dizendo para a Fran como Freud, com dois autores, aí a Fran citou o terceiro, parece que Freud, inclusive, decorou esses autores, porque ele cita, tanto que é Goethe, um Fausto, o Fausto do Goethe, Freud cita. Assim que ele tem a oportunidade, os textos mais. Ele fala, então, lá estava escrito. E são frases que para quem não fez uma leitura tão precisa e tão atenta, são frases que você deixaria passar, mas Freud não, né? E com Hamlet também. É impressionante como Freud mergulhou no Hamlet mesmo, como ele cita o Hamlet, né? E o que eu acho muito interessante, então, para falar isso do que o Lacan está falando aqui, é que é o seguinte: então, o Hamlet era esse sujeito que estava, né, no rumo do seu desejo com a Ofélia, apaixonadíssimo pela Ofélia, quando até que ele é envenenado pelo ouvido. Isso é muito legal, porque o pai dele morreu envenenado pelo ouvido, uma coisa bizarra. A gente não vê história de alguém que morreu envenenado pelo ouvido, que estava lá dormindo, alguém pôs veneno no ouvido. Uma coisa bizarra, na verdade, mas tem a coisa metafórica, né? E o Hamlet, filho, é envenenado pelo ouvido, porque o pai diz para ele: Olha, eu fui morto. E na flor dos meus pecados, isso é muito interessante, porque o Lacan ressalta muito isso, que o Hamlet pai diz, olha, para o filho, eu fui morto na flor dos meus pecados, e você tem que fazer alguma coisa com isso. Você tem que dar jeito no que deu errado para mim. E isso faz o Hamlet sair completamente da lógica do próprio desejo e ficar preso ao tema dos pais. E isso custa a vida do Hamlet e custa a vida da Ofélia. É muito dramático, né? Como então, e aí é muito interessante porque o Hamlet, que o pai diz claramente, ó, eu provavelmente vou ficar aqui no inferno, por quê? Porque fui pego no auge dos meus pecados, eu fui morto no auge dos meus pecados. Então, deu tempo. Não pode se confessar. Não pude me confessar. E aí, muito interessante, porque quando o Hamlet tem a possibilidade de matar Cláudio, o Cláudio está rezando. Ele diz: não dá para ser agora. Senão o que acontece? Ele vai para o céu, entendeu? Porque está aí rezando nesse momento, né? Arrependido talvez dos pecados dele, de ter matado o meu pai, enfim. Mas então o Hamlet é essa pessoa que fica o tempo todo dizendo assim para a mãe dele, né? Você trocou o pai, que era isso tudo, por essa miséria de homem. Só que o pai que era isso tudo é o Hamlet não querendo enxergar que o pai foi pego no auge dos próprios pecados. O pai não era isso tudo. Mas o Hamlet fica nisso. Eu tenho que dar um jeito nessa história, eu tenho que vingar o meu pai, preso ao pedido do pai, e sai completamente fora da direção do próprio desejo. E esse é o drama humano, o Lacan coloca. E é pesado isso, quando você lê o seminário, de ver como as pessoas têm a maior facilidade de ficar no drama, assim, na coisa da morte, ao invés de ir na direção do próprio desejo. E é interessante, assim, do Hamlet, porque aqui ele termina a frase assim, é de uma profunda dubitação desse pai ideal demais, que se trata a todo instante. Se refere a isso que você está falando. O Hamlet assim, nossa, o pai dele é o último alecrim do Oeste, é maravilhoso. E esse tio, como é que pode a minha mãe, sabe, que era casada com o sol, ficar com esse bosta agora? É mais ou menos isso. Mas algo que me ajuda, que assim, quando eu tentei entender, né, o Hamlet do Lacan, é,
eu achei que faz pensar na dimensão do sujeito como objeto do grande outro, né? Eu vou dizer porque tem a ver com a coisa aqui do pai, desse lugar do descarte, é de um momento porque assim, ele fica preso, né, ao desejo do pai, mas também tipo assim, vai lá e mata. Ele não precisa. Questão. E aí, em algum momento, o Lacan fala mais ou menos assim, porque em Freud vai dizer que é uma reedição do Édipo, né? Que ele está identificado ao Cláudio, que foi lá e pegou a mãe. E, enfim, então, como ele vai poder, né, matar esse sujeito? Como ele diz aqui, que ele duplicou o mito do Édipo. E aí, o Lacan, ele diz algo que eu achei muito interessante, ele fala assim, questão é o Hamlet, não é o desejo dele pela mãe, é o desejo da mãe, essa genital, Exatamente. né? Ele está presa não porque ele deseja, mas porque o desejo da mãe o prende, né? E aí ele fica nessa coisa aí e morre, né? E morre. Bom, né? E porque o desejo da mãe captura, se a gente pensa aí como grande outro, e é que o Lacan está dizendo aqui que o que se herda é o pecado do pai. E eu fui ver que esse tema, ele não é inaugurado por Lacan, não é uma novidade que a psicanálise traz, já está na religião, já está nos escritos e estudos religiosos, e aí, e só agora que a gente estava dizendo de como a gente pega o texto de um jeito diferente quando vai tentar falar. Por isso que é uma alegria ter pessoas que queiram estudar com a gente, porque causa o próprio estudo. Me chamou a atenção que, assim, vocês se lembram, a gente disse que ele estava fazendo, o seminário que ele tinha anunciado era os nomes do pai. Ele só deu uma lição, né, que é essa aqui. E daí, depois, foi excomungado e tal, gritaria, tiro, bomba e porrada, ele veio aqui para os 4 conceitos fundamentais. Mas o que eu fui notar, aqui ele está falando do Kierkegaard e associando ele à questão da angústia. Bom, que eu anotei aqui, essa frase, pai, não vês que estou queimando, aqui já tem a dimensão do olhar e da voz como objeto A, que é algo que ele vai introduzir, Lacan, né? Então, quais são os objetos? A gente sabia, é, oral, anal, e aí o objeto fálico, e Lacan vai dizer voz e olhar. E nessa dimensão da voz e do olhar é que o sujeito dá mais como presa, porque não é a voz do sujeito e nem o que o sujeito vê, é como ele se sente visto e falado pelo outro. Então, dimensão do sujeito enquanto objeto do grande outro, né? E aí eu pensei, nossa, ele está às voltas com Kierkegaard, porque era outro texto que ele puxou aqui, desse mesmo filósofo, né? Que eu fui descobrir que é tipo um dos primeiros, ou vou colocar assim, pai do existencialismo, né? Ou da filosofia existencialista. E Lacan já está aqui com uma certa crítica a Sartre, né? O texto dos prisioneiros. Ele traz uma crítica ao quatro paredes do Sartre, que é onde se diz o inferno são os outros, né? Sartre diz isso. A gente poderia dizer que Lacan complementa, mas o outro sou eu, né? Então, o inferno é tipo, olha eu fazer. Igual a Marielle me mandou um meme, que é da menininha que está segurando assim uma mangueira d'água. Ela tá assim distraída, aí de repente ela faz assim e a água começa a cair nela. E ela começa a gritar. Sou eu. Sim. E aqui, para falar dos nomes do pai,
ele pega um texto do Kierkegaard que chama Terror e Tremor, ou Tremor e Terror, né? Não sei exatamente a ordem. Se vocês quiserem olhar depois, nesse texto, o Kierkegaard vai, eu não sei se eu estou pronunciando certo, enfim, mas ele vai escrever variações do sacrifício de Isaac, né? Então ele vai pegar lá a Bíblia e escreve algumas variações, é muito interessante. Aí, aqui na edição de Lacan tem duas obras, né? As duas são do Caravaggio, o Sacrifício de Isaac, ele tem mais de uma, em anos diferentes. Acho que não vai dar para ver, mas depois a gente pode Colocar lá no grupo. colocar no grupo, enfim, para ir ficando a nossa biblioteca de referências, né? Mas são duas obras do Caravaggio e numa das variações de Tremor e Terror é a que Lacan vai se pautar aqui para dizer da dimensão do Pai Real, né? Como a gente diz que o Pai Real ele é sempre tipo assim, que o real ele é inapreensível, né? Então o Pai Real ele vem, digamos assim, amalgamado com o imaginário. Qual é a variação que o Lacan pega, que o Kierkegaard escreve aqui? Então Abraão levantou Isaac, eles já foram lá, estão na montanha e tal. Então Abraão levantou, pegou-lhe na mão e caminhou, e a sua voz exortava e consolava. Mas Isaac não podia compreendê-lo. É lindo o texto do filósofo aqui. Abraão subiu a montanha de Morija. Isaac não o compreendia. Foi então que, tendo se afastado um pouco do filho, Isaac lhe tornou a ver o rosto. Eu acho que todo mundo sabe que história é essa, né? De Abraão e Isaac, estão ligados. Desta vez alterado, o olhar feroz, as feições aterradoras. Agarrou Isaac pelo peito, deitou-o por terra e disse-lhe: Estúpido, supões que sou teu pai? Sou um idólatra. Crês que obedeço às ordens de Deus? Faço o que me apetece. Então Isaac, fremente e com grande angústia, gritou: Deus do céu, tem piedade de mim. Deus de Abrão, tem piedade de mim. Sê meu pai, porque já não tenho outro na terra. Mas Abraão ciciar, ali baixinho: Deus do céu, dou-te graças. Vale mais que me julgue um monstro do que perca a fé em ti. Essa é. E aí eu vou. É um desespero de salvar o pai no último grau, né? Se você for pensar. Do O Abraão. Abraão. Ah, Mas ele aparece aqui, o Abraão, como essa figura que Lacan vai dizer que é a figura de Laio, o pai de Édipo, né? Que é esse que vai tratar o filho como objeto de descarte, né? Um objeto que pode ser morto. Esse é o pai real, é o pai tirânico, é o pai totêmico, é o pai de Totem e Tabu, né? É o pai que se, enfim, que está fora da lei, né? O pai de Totem e Tabu, ele impõe a lei aos filhos, mas ele está fora. Vocês não podem gozar das mulheres, eu gosto de todas, né? tô mandando lá no Seminário 11, gente, uma obra que me escandalizou, não é essas. Eu mandei essas da Fran, do jeito que eu consegui aqui, que ela citou, e eu tô mandando uma lá que se chama A Cena do Dilúvio. Ela é de um homem que se chama José Désiré Cour, que é um francês. Ele viveu em 1797 a 1865, ou seja, ele não tinha nem ideia do Freud. O Freud não tinha. Ele chama José Désiré. Ah, é lindo. E é linda porque mostra assim, ó. É uma cena do dilúvio em que mostra um filho
podendo salvar a esposa, o próprio filho e o pai, ele salva o pai. Olhem lá. Viram? É muito incrível. Eu acho muito incrível porque é alguma coisa que antecede. É isso da arte antecedendo a coisa da teoria, que é o que Freud sempre fala e depois Lacan também, né? Então tem isso desse pai real que você não quer ver porque é real, porque remete ao horror. Você quer manter, né, sei lá, entender a ideia de que o pai pode salvar. Se não salva é porque não quer, vamos dizer assim. E o filho nessa tentativa de salvar o pai. Então tem esses dois lados, do pai real, aí do Abraão e tal, e essa coisa de um filho salvando o pai, que eu acho lindo. E isso de não querer ver o pecado do pai, né? O Quiné diz aqui, né? Que a desmedida do pai com o seu real é aquilo que o filho com força não quer saber. De onde que eu estou tirando isso? É tipo ao pé da letra do Quiné. E da obra que você trouxe, Pri, me lembrou também, tem uma. Aí eu não lembro quem pintou o quadro e tal. Eu acho que é o Enéas. Eu acho que o personagem é esse, saindo de algum lugar da Grécia, fugido, né? É, não sei se é da Guerra de Troia, não me lembro. Mas ele foge. Que eu acho uma figura muito interessante para pensar os homens, enfim, de repente a neurose obsessiva, não sei. Mas ele foge, carregando o pai nas costas e levando o filho pela mão. É muito, eu acho que linda, eu consegui. Será que você não me mandou? Talvez eu ache aqui. talvez sim, porque é essa ideia, né, de que um pai se carrega como um peso, talvez, né? É, e que cabe ao sujeito se libertar disso. E sobre esse trecho que eu li do Kierkegaard, o que o Lacan fala, o que, né, ele comenta aqui, assim, o pai monstro, capaz de matar o filho, nem que seja por amor a Deus, é o que é transmitido ao filho como seu pecado, né? É a propósito dessa passagem de Kierkegaard que Lacan diz no Seminário 11, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Eu estou na página 49 do Ed Paulo, pé da letra, se interessar saber, que o que se herda é o pecado do pai. Isaac herda o crime do pai de ter desejado matá-lo. Eis a herança de Isaac e também a de Ed, o filicídio. Né? Para se proteger do próprio filho, Laio falou, ó, é que ele próprio não fez, né? Não garantiu, e o filho saiu vivo da história. Agora é muito interessante isso, né? Porque eu acho que isso é uma visão difícil também em uma análise. Porque uma coisa é você falar teoricamente, a outra coisa é você experimentar efetivamente isso. Essa visão de que você percebe que no final das contas todo mundo é amarrado a si mesmo e à própria neurose. Então, na hora do vamos ver entre mim e você, sou eu que se salva. Você morre. Uhum. Né? Isso é uma visão muito difícil de se perceber em uma análise, de fato, né? Não só teoricamente, como eu estou dizendo. Essa coisa de você como objeto do outro mesmo. Você serve ao outro, você me serve. Sim. E aí ele diz assim, eu nem ia ler isso, mas achei interessante. Casa com o que a gente está dizendo. O gozo do pai, aí a gente vai se familiarizando com o conceito, né? Um conceito, mas enfim. O gozo do pai é aquilo do qual o neurótico não quer saber. Não quer saber dos seus crimes, suas transgressões, sua sexualidade, seus excessos. É isso do Hamlet ficar colocando meu pai maravilhoso, lindo. O pai tá falando assim: eu sou um pecador, eu morri assim, eu tô aqui queimando no inferno, estou vendo coisa, não é? Ele fala um negócio faria os seus olhos saltar nas órbitas, enfim, de tão bizarro que é a coisa aqui no inferno. E Hamlet está lá não querendo acreditar, né? Esse pai é muito maravilhoso. Seus excessos. Ele, o neurótico, quer um pai que proteja e que lhe permita viver o desejo com a lei. Que esse é o pai simbólico, né? Digamos assim, o apaziguador. É,
Bom, e aí, então, o Lacan, no nome dos pais, nos nomes, pai, antes de entrar aqui nesse seminário, né, ele tá com Terror e Tremor, do Kierkegaard, e aqui, o que ele está dizendo está mais em torno de um outro livro que chama O Conceito da Angústia, que eu nem sabia que tinha isso fora, eu nem sabia. É de 1800 e bacon, o livro, não lembro exatamente a data, é, e pelo que eu fui estudando, gente, esses estudos que a gente faz por causa de Lacan, mas muito na superfície, né? Se alguém tiver alguma coisa para colocar, pode dizer. Mas ele passa pela ideia de que a angústia, para Kierkegaard, é o que precede o pecado. Em que sentido? No sentido de que o sujeito, ele liga muito a angústia à escolha, à possibilidade de escolha. Então, ele vai dizer, por exemplo, Adão, diante do dito de Deus, não coma a maçã, não coma a fruta, ele pode escolher obedecer ou não. E e disso vem a angústia. Aí ele passa para o exemplo assim das crianças e vai falar da inocência, né? Que a inocência vai ser uma condição dolorosa das crianças de perceber, né? Que você tem uma percepção do que está ao redor de você e um desconhecimento sobre as suas capacidades de operar sobre isso que está ao redor. Que é que o Lacan vai dizer a gente pensa no estágio do espelho, né? Que é uma antecipação. A criança ela nem tem o controle do corpinho, mas ela antecipa isso, né? Com a imagem do espelho. E aqui o Kierkegaard está dizendo que há essa inocência, assim, do sujeito não conseguir se apreender muito bem e ter todo mundo ao redor. Um mundo sensível, né? E aí a inocência ela gera um vazio, essa desconexão entre aquilo que você vê e sente e aquilo que você sabe. É um não saber sobre as coisas, né? Um não saber sobre aquilo que se vê e se sente. E que isso vai gerar um vazio existencial. E aí a angústia vem do vazio existencial. Porque é isso, né, gente? Não, tipo, que sou eu, de onde vim, para onde vou, o que é isso tudo que eu estou vendo, como que eu posso, o que eu sei, não sei é de nada, só sei pedaços de coisa, Deus existe, não existe, que certeza eu posso ter. Desse vazio vem um existencial provocado pela inocência, vem a angústia como uma percepção que o indivíduo tem diante dessa condição, né? Foi algo mais ou menos assim que eu consegui estudar. E aí, encaminhando aqui com Freud, aí eu vou voltando um pouco no Kierkegaard. Mais adiante, na página 41, no último parágrafo, ele diz assim: o encaminhamento de Freud é cartesiano, no sentido de que parte do fundamento do sujeito da certeza. Então, vocês sabem, o Descartes, ele para chegar na certeza, ele duvida de tudo, né? Ele vai duvidando de tudo até chegar ao ponto de que, assim, não, mas eu estou pensando. Tipo, ele não duvida que eu estou pensando. Aí, eu estou falando assim, muito toscamente, né, gente? Aí chega no penso, logo existe. Mas, vamos virar a página. Com Freud para dizer, porque eu entendi assim, que o Lacan ele faz Freud caminhar junto com Descartes para depois separar, né? Então, onde que eles estão juntos? Aí, no sujeito da certeza. E o Freud vai ver que é justamente na dúvida, aonde aquilo titubeia, onde algo falha, que a gente tem a certeza de que alguma coisa tem ali, que o sujeito está ali.
né? Não é, digamos, na certeza do sujeito consciente, da pessoa consciente, né? Do eu, né? Diz assim, e quem não duvidaria a propósito da transferência do sonho, quando, com efeito, o abismo é manifesto entre o que foi vivido e o que é reportado? Nem lembro que sonho que ele fazia, mas enfim. Ora, é aí, tá, em relação ao sonho, que a gente sabe que o sujeito ele vai falar do sonho, eu não lembro direito, a gente fala, não tem problema, fale. Porque, de qualquer modo, qualquer coisa que o sujeito vai contar, ele vai contar com os seus significantes, né? É ele que vai construir, enfim, a história e tudo vai nos interessar. E aí ele diz assim, ora, é aí que Freud enfatiza com toda a sua força. A dúvida é o apoio de sua certeza. Ali tem algo. Ele motiva essa dúvida a justamente ali, diz ele, signo de que há algo a preservar. E a dúvida é agora signo da resistência. Tipo quando o sujeito está contando um sonho, aí para, fica um silêncio, ele duvida, e aí Freud vai dizer com isso da resistência. Tem algo ali que não quer vir à tona. A gente pede para contar de novo, aí a pessoa repete tudo igual, aí tem um lugar lá que ela repetiu, que ela contou um pouco diferente. A gente vai aqui, né? Não o texto que ele já está decoradinho, né? A gente vai ali onde tá a dúvida. É, Aí ele termina o próximo parágrafo dizendo: há um ponto em que se aproximam, convergem os dois encaminhamentos, de Descartes e de Freud, né? Essa relação do sujeito com a certeza, da gente saber que quando aparece algo, né, que diz respeito ao sujeito inconsciente, há aí uma verdade, né? E os filósofos estão em busca da verdade, então Lacan vai aproximando aí Freud e Descartes. Pulando um parágrafo, de maneira exatamente analógica, Freud, onde duvida, pois enfim, são seus sonhos, e é ele que, de começo duvida, está seguro de que um pensamento está lá. Pensamento que é inconsciente, que quer dizer que se revela como ausente. É interessante o Freud ter essa certeza, tem alguma coisa ali onde não tem nada. Tem alguma coisa ali onde eu não estou lembrando. É Orvieto, é Bonitráfio, que coisa é essa? Enfim, tem alguma coisa ali. É a este lugar que eles chamam, uma vez que lida com outros, o eu penso, pelo qual vai revelar-se um sujeito. Em suma, Freud está seguro de que esse pensamento está lá, completamente sozinho de todo o seu eu sou, se assim podemos dizer, a menos que este é o salto, alguém pense em seu lugar. Foi aqui que eu pensei, isso fala. Alguém pense em seu lugar achei aqui uma anotação, eu nem trouxe os escritos hoje porque é muito comprido, mas tem uma frase, né, de Lacan lá na Coisa Freudiana, um texto, que é de 1955. 9 anos antes desse seminário, ele está dizendo assim: o enigma daquela que se esquiva tão logo aparece. Olha a coisa da Iância aqui em 1955, né? Apareceu e se esquivou. É a mulher do Orfeu, Eurídice sumindo. A verdade, falo, né? E mais tarde, aqui a gente está em 55. Mais tarde, na década de 70, ele vai dizer: falo, mas não tudo. Falo, não toda, né? A verdade, ela é nunca toda dita. Inclusive, é nesse texto que ele vai dizer que o ato falho é bem sucedido no que diz respeito à verdade do sujeito. Isso fala ali onde isso só. Então, é uma boa orientação, né? O sujeito chega com uma queixa, está sofrendo de algo. É nesse sofrimento que isso fala, isso que nos interessa, isso do inconsciente. Isso que nos ultrapassa também, né?
Porque aqui, gente, eu não vou me estender nisso agora, porque eu vou falar semana que vem, então vocês estão convidados no seminário 5. Vai ser online, porque vai ser lá em Campo Grande, quem quiser ir presencial, mas, né, vai ter a transmissão online. O Freud fala aqui de um jeito tão lindo, e eu vi só na minha segunda leitura, porque ele diz assim, que a gente tem um esforço em falar e a gente vai educando as crianças a falar pela via da lógica. O disparate, que é originalmente a forma do inconsciente, no sentido de que no inconsciente não tem contradição, você fala isso e você fala o oposto, e as duas coisas são verdades, né? Quero matar meu pai, mas também amo, né? Essas duas coisas são verdades, você tem lá no inconsciente também. Exatamente, um monte de coisa. Então, Freud vai dizer que esse disparate, que é original do sujeito e que é comum na infância, as crianças ficam falando disparates o tempo todo, o que a gente vai fazendo? A gente vai educando as crianças e depois os adultos, né, a falar pela via da lógica. Não, porque você tem que falar, tem que ter lógica. E Freud faz uma crítica aqui ao saber universitário, é muito legal. Ele falou assim: na universidade isso é o mais terrível, porque tudo que você tem que falar tem que ter uma lógica. Você não pode, não é uma escrita solta, uma fala solta. Tem que ter uma lógica. E aí ele vai dizendo assim, que como isso é difícil para o sujeito. Ele diz assim, o comum do sujeito, a tendência original da gente é o pensamento fugir. Então, o que hoje a gente criou como transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção, para dizer, esse é o comum. É isso que é o sujeito. Você não consegue se manter num pensamento lógico. Você tem que ter um esforço psíquico tremendo para se manter. Não é que você não consegue, você consegue, mas você tem que ter um esforço psíquico tremendo para se manter na lógica. Porque a sua tendência original é voar. Você pensa aqui, depois pensa lá no outro. Quando você não sabe nem onde você começou o pensamento, quando você chega num lugar que você fala, mas o que eu comecei a pensar mesmo? O que é isso? Então, isso da associação livre, que na verdade a gente se esforça para retomar num divã, é a condição original do sujeito. E eu também achei muito bonito, ele fala aqui, vou falar melhor, vou usar os termos dele no próximo sábado, mas ele fala assim, e aí que eu disse, porque às vezes é muito comum a gente ouvir das pessoas que estão na clínica como a clínica é pesada. No sentido assim, muitas coisas que você ouve, aquela coisa da cabeça que você tem que ficar ali no pensamento. Freud vai dizer assim, e aí eu acho que tem tudo a ver com o que Lacan fala, não compreendam rápido demais. Freud vai dizer, não é pelo sentido, ele fala isso aqui. Você não tem que ficar pensando no sentido do que a pessoa fala. Mas você tem que ficar pensando no som. Aqui ele usa esse termo, que ele não tinha. Você tem que ficar pensando no som do que a pessoa fala. E isso fica, inclusive, mais leve. Se você seguir esse direcionamento, é mais leve de você sustentar uma clínica se você não ficar pensando no pensamento racional e lógico. Porque esse pensamento racional e lógico é muito gasto mesmo de energia. Por isso que quem está lá fazendo uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, está lá num cansaço mental terrível, porque Freud está dizendo, isso é o comum. É muito cansaço mental fazer isso. O xiste e suas relações com o inconsciente é de 1905, é do início, e Freud já dá esse presente assim para gente, de dizer que isso, e aí não é só para. Ele vai dizer assim, que o xiste, a gente retoma isso do disparate. É uma forma de retomar esse prazer perdido. O xixi nos serve a isso que a gente teve que perder, né? Que a gente dá risada do disparate, e aí eu penso nos memes também, que nós aqui no Brasil... palavra Exatamente, significante. um disparate, com a palavra que é tão valorizado pelo sujeito, pelo humano. E eu acho muito bonito isso,
Então, quando ele fala isso fala ali onde isso sofre, a gente recebe sujeitos que sofrem justamente do pensamento, né? Que é o pensamento que traz o sofrimento. E eu achei muito bem lembrado, e também para o analista, né, de querer escutar tudo, saber tudo, entender. E o Lacan ele fala o tempo todo, né, para a gente não vá com pressa. E bem, né, a regra da associação livre, a contrapartida dela é a atenção flutuante, que não tipo, não prestar atenção no que o sujeito está dizendo. Não, é escutar. Você falou de musicalidade, inclusive, né? Porque às vezes leva muito tempo. Realmente, a gente tem pressa, né? O sujeito contemporâneo tem muita pressa. Mas a gente sabe na clínica como tem coisas significantes, isso é fato, eles vão se decantando, né? Porque à medida que a gente vai escutando, e às vezes tem coisa assim, leva anos, né? Mas tem aquilo que vem retornando com uma certa musicalidade, de como o sujeito vai trazendo de novo e de novo. E aí eu vi que ainda nesse texto ele fala, os significantes repetem, mas nunca no mesmo lugar. Aquela coisa que a gente estava dizendo no último encontro, da diacronia da cadeia significantes, e que há ali uma sincronia do inconsciente. Então, tem coisas que vão voltar de um outro jeito, diferente, numa história talvez não parecida com a história anterior, que tinha os mesmos significantes, digamos, podemos dizer. E aí leva tempo para a gente ir escutando aquilo que estava aqui, estava ali, mas que está sempre presente na história do sujeito que fala para a gente. Semana eu assisti uma aula, o senhor estava citando um autor brasileiro, não lembro qual agora, eu vou pegar, no Mundo, em que ele pega esse texto para falar, já falar na história dele, na escrita. Que Ele lindo! escreve esse poema, seu autor, e fala que ele é justamente dentro da condição que entra a escrita, você escutar e aí você pegar as palavras que estão dele. Lindo. E aí, só para que eu pensei nisso também, como que a gente tem, como que o ser humano é sabido em tapar o inconsciente, tapar a zona de larvas, porque isso do transtorno de déficit de atenção, que nem é uma novidade, é antigo, se a gente for pensar. Não é uma novidade como o autismo, que agora virou, né? O autismo também não é uma novidade, mas eu digo assim, esse lugar, o déficit de atenção já está mais, né? Veja só, dizer que o déficit de atenção é um transtorno é uma tentativa também de tapar o inconsciente, porque quando você diz qualquer coisa que vem à cabeça, a chance da Eurídice aparecer é maior. Uhum. Mas se você ficar sempre focado, a chance do inconsciente aparecer é menor, porque a lógica é para tapar o inconsciente. Então a gente vai construindo métodos e transtornos e um monte de coisa para tapar o inconsciente. Não, peraí, né? Não, e se aparece, é negligenciado, né? Sim. Nada. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu pensei em alguma coisa do que você estava dizendo que eu ia seguir e, e me esqueci isso de tapar o inconsciente. Ah, sim, e também de uma total desresponsabilização do sujeito em relação aos seus atos. Porque é meu cérebro, é a química do meu cérebro. Eu esqueci, enfim, a gente vê muitos memes e a gente comenta, né? Mas as mulheres falando dos homens e tal. Ah, mas é que ele é esquecido, enfim, tipo, deixa as mulheres de lado, mas porque tem um TDAH, enfim, coisas dessa ordem que tiram o sujeito, inclusive, do protagonismo e da responsabilidade por suas ações. Hoje a gente fala muito. Hoje, então, a Zilda Machado apresentou um caso que ela de uma criança de 2 anos que ela atendeu na década de 90 e que ela disse que hoje, com certeza, ele tinha um jeitinho assim que hoje seria lido como autista,
seria alguém que provavelmente seria levado ao neurologista. A gente vê como as crianças começam a tomar medicação cedo, né? Porque se ela é um pouquinho diferente, e ela mostra que com a psicanálise ela colocou esse que chega na posição de objeto do sintoma parental ou de algo que diz o sintoma da mãe, né, a se colocar como sujeito. E aí, muito antes disso tudo, eu me lembrei, só para dizer que eu acho importante, a Marianita Carneiro, ela tem um texto que eu acho que ela fala sobre o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Ela fala desse termo e de como se posicionar, digamos, de uma maneira crítica a isso, é um posicionamento político, da política da psicanálise. Eu queria lembrar o nome do texto porque ele é muito fácil de estar na internet, mas ela faz essa defesa assim, política em relação à neurose obsessiva. Ela fala: a gente tem que tomar esse termo, neurose obsessiva, porque o transtorno desresponsabiliza o sujeito. É um transtorno. Aí ele vai fazer lá os exercícios de ficar mais obsessivo ainda, né? No fim das contas, ou tomar uma medicação que pare os pensamentos. Esse texto depois alguém podia encontrar e colocar, porque eu acho que faz pensar também no TDAH, faz pensar. Mas as pessoas, elas criam uma demanda mesmo justificativa, né? Tipo, eu preciso ter esse diagnóstico para justificar uma infância que foi dessa forma, assim. Como se precisasse desse diagnóstico para me falar: isso ficou normal, ou enfim, isso está aceito. Porque Ou eu não tenho culpa, né? exato, eu tenho. Foi o TDAH. Eles vêm assim com uma demanda muito forte disso, assim. Eu preciso disso para me tranquilamente, né? Para mim, ela não queria nem tomar remédio, ela não queria nada, senão ela queria se justificar. Né? Muito interessante, sim, o uso desse diagnóstico. O Porta dos Fundos tem um vídeo excelente sobre isso. Exatamente. Vídeo reativo, ao sai comentando. Ah, ele fez? Quem fez? Sim. É muito bom aquele vídeo. Mas é muito bom mesmo. Se eu achar depois, Quem lembrar, eu deixar, coloca aqui. Esse Se chama? Mas no livrinho ela diz também. Ela tem um livrinho, né? Neurose Obsessivo, da coleção Passo a Passo. Mas tem um artigo na internet que eu acho bacana, assim, nesse sentido de é fácil de achar, e ela está fazendo essa defesa, há muitos anos, né? Fazendo essa defesa do termo. Bom, porque a psicanálise a gente fala isso o tempo todo, né? É uma prática de responsabilização do sujeito. De implicação. De implicação, né? E o que é que a gente faz? A gente falando aqui nos nomes do pai como aquele que nomeia, e de fato um diagnóstico às vezes acalma, né? Acalma o Muitas sujeito. vezes acalma. Porque é um significante, é algo que você vai botar ali a sua identidade, dá uma apaziguada. Te tira do vazio, né? A gente falando do vazio. Ah, não, eu sou isso, né? Oi? Da dúvida. Mas, então, aí agora eu vou voltar aqui para o texto, porque quando Freud, ele diz aqui, né? Freud enfatiza com toda a sua força. A dúvida é o apoio de sua certeza. Na hora que eu li isso aqui, eu pensei assim: a dúvida é o preço da pureza, que é uma frase que está lá na Infinita Highway dos Engenheiros do Havaí. Aí eu fui atrás disso porque eu me lembrei que eles são super existencialistas e tal. E aí, na verdade, a dúvida é o preço da pureza é uma citação do Sartre que eles fazem, e é nesse sentido do que o Kierkegaard estava falando da inocência, sabe? A pureza, a inocência. É preciso se dividir, é preciso duvidar, tem que sair do lugar, é preciso se angustiar, entrar no campo da angústia para querer saber. Né? Então, se o sujeito, né, o que a gente faz? A pessoa chega, ela já chega com um diagnóstico e tal,
A gente não vai falar assim, ai, não, mas não é assim pra gente, a gente não acredita, ó, tem o texto da Marianita, inclusive, muito bom, né? A gente vai escutar. Mas o que que você acha disso? E como que é esse diagnóstico? Me explica, eu não sei direito. A gente sempre se faz besta. Eu perguntei lá que a maneira de um comenta de um Freud. Vocês estão escutando? Bem, não para. Eles são, Aham. então, que o Freud acho que fala mental. Aí eu falo assim, Ó, não muito. A Agatha falou não muito. Será que tá baixo? Eu coloco aqui, eu vou. Não é que tá baixo, não, mas fica um pouco confuso só. Não tá baixo, mas fica meio truncado, assim, sabe? Não fica claro aí, ó. Não É fica isso. claro. Ah, entendi. Tá, mas tenta falar. não, eu me lembro em encontros que a maneira de dar uma exame, eu não sei se foi Freud, Fanon, que falou assim, você está encantado, o paciente aí todo, tipo, resolvi, a questão do meu problema, eu estou enfeitiçado. Enfeitiçado. Daí ele me fez, isso às vezes, diagnóstico alivia, né? Então ele saiu todo mais tranquilo. Ele saiu enfeitiçado, para usar o seu significante. E é bom dizer isso, né? O diagnóstico ele enfeitiça mesmo. Mas estou vendo aqui a hora, gente, deixa eu retomar. Página 42. De maneira exatamente analógica, Freud, onde duvida, pois enfim, são seus sonhos, e é ele que, de começo, duvida, está seguro de que. Ah, eu já li essa parte aqui, isso fala, tá. É aqui que se revela a dissimetria entre Freud e Descartes, né? Estava indo junto. Ela não está, de modo algum, no encaminhamento inicial da certeza fundada do sujeito. Ela se prende que, nesse campo do inconsciente, o sujeito está em casa. E é porque Freud ele afirma a certeza que se faz o progresso pelo qual ele muda o mundo para nós, né? Essa certeza de que tem algo ali e que o sujeito está em casa no inconsciente. Para Descartes, no código inicial, o que visa o eu penso, no que ele bascula para o eu sou, né? Penso, logo sou, é um real. Mas o verdadeiro fica de tal modo de fora que é preciso que Descartes em seguida se assegure. De quê? Se não, de um outro, aqui escrito com letra maiúscula, né? De um grande outro que não seja enganador e que, por cima de tudo, possa garantir, só por sua existência, as bases da verdade. Ele recorre a Deus. Possa lhe garantir que há, em sua própria razão objetiva, os fundamentos necessários para que o real, mesmo de que ele vem se assegurar, possa encontrar a dimensão da verdade, né? Aí, pulando ali um pouquinho mais para baixo. Descartes não sabia, a não ser que fosse o sujeito de uma certeza e rejeição de todo o saber anterior. Mas nós sabemos, graças a Freud, que o sujeito do inconsciente se manifesta, que isso pensa antes de entrar na certeza. Antes que venha, né? Eu sei, eu sou tal, estou aqui dizendo, sou Francina. Algo pensou antes de entrar. E a grande, né, ali onde ele diz de simetria, né, de Freud e Descartes, tem tudo a ver com a ideia de um grande outro, não todo, castrado, né? Não há um outro garantidor. E é isso que é insuportável. E é nisso que Lacan eu entendi que foi no tal do Kierkegaard, porque ele vai dizer que o mais angustiante, o aterrador, é a liberdade, no sentido do sujeito poder escolher. A gente se sente mais tranquilo
pode parecer que não, mas a gente fica mais tranquilo com um destino ditado por um outro. Porque mesmo que seja que você tá na lama, mas assim, ai, o outro quis, olha como eu sou histérica, ai, como eu sofro, Ou como é eu minha cruz, sou né? vítima, olha a cruz que eu carrego. Os que eu carrego. Exatamente. Agora, o sujeito diante da escolha e da total liberdade, tem algo, cadê que eu anotei? Foi uma coisa do Adão, tinha uma história que o Kierkegaard ele fala para falar da angústia. Ele diz assim: o homem à beira de um precipício, ele experimenta uma aversão à possibilidade de cair, mas também sente um impulso de se jogar intencionalmente. Eu acho que é o que as pessoas que chegam perto de uma janela talvez entendam isso. Que não é bizarro, você está lá no alto, você olha assim, tem gente que até fala assim, não, deixa eu ficar longe, né? Essa é a possibilidade da escolha, né? E a ansiedade é um tipo de dúvida diante da liberdade. E é uma liberdade de total responsabilidade. A gente sempre está escolhendo e está fazendo as coisas e se movendo no mundo de acordo com as coordenadas que a gente se colocou na fantasia, né? E a gente falou do tirano e tal, você falou algo, Pri, que agora eu não sei localizar na minha cabeça exatamente, mas que me fez pensar no bate-se numa criança, né? Essa é a posição fundamental da fantasia. O outro me espanca, o outro me bate, o outro me mata, o outro. Enfim. Diga. Que esse final aqui do 2, que você diz antes que venha a certeza há algo, né? Alguma coisa assim, porque então é assim, tem a ânsia, você se depara com isso do real, lá no infantil, e aí depois você recorre ao pai simbólico, no sentido de que o pai simbólico te dá alguma certeza. Eu entendi isso aqui, porque quando ele diz assim, ó, que o Descartes queria um outro garantidor, e aí ele diz aqui, Deus perfeito, cujo negócio é a verdade, pois o que quer que ele tenha querido dizer sempre será verdade, mesmo que ele dissesse que 2 e 2 são 5, isso seria verdade. Então você se apega à fala do outro, ao dito do outro, ao desejo do outro, como verdade, pensando de novo no Hamlet. Porque o insuportável é esse encontro inicial com a castração, com o vazio, com o real. Uhum. Com o abismo. Com o abismo que a gente vai falando. Isso é o insuportável. Então você se agarra na certeza do pai, por isso o pai como sintoma, o sintoma da neurose, vamos dizer assim, porque lá no seminário 23 o Lacan diz a partir do... Me fugiu, como que é mesmo? O Ulisses? Do Odisseia? Não. Do Joyce. Joyce. A partir do James Joyce, que Lacan vai dizer, não, o pai é um sintoma, é o sintoma da neurose, mas pode não ser o único, no sentido assim, um sujeito pode se amarrar, fazer sua amarração na vida com outra coisa que não o pai, que daí ele fala lá do James Joyce, então que tem essa Não coisa é significante o nome do pai. do pai, né? E eu, com essa frase, né, quando ele disse, fiquei muito nisso, né, que o sujeito do inconsciente se manifesta, que isso pensa antes de entrar na certeza, aí eu escrevi assim, então não é eu penso, é isso pensa. Algo pensa antes para que vai determinar o sujeito da consciência. Porque a casinha mesmo dele é lá no inconsciente, ele está dizendo aqui, né, eu achei bonito isso também. E bem, acho que a gente pode deixar para terminar o 3 e entrar no próximo. Próximo, podemos. Que vai ser daqui 15 dias, né? Sem ser semana que vem, na próxima, então daí a gente espera vocês. É isso.
comentário. A Tati aqui agradecendo. Vocês ficaram tão quietinhos aqui hoje no. Tem um Ficaram, perdão. Oh, meu Deus, eu não fiquei. Perdão, e era a minha função, porque é a função de quem não está na fala, né? Então eu falho aqui, não é? isso falha e o eu falha. Isso falha, é a vida. Ah, e alguém que falou sonhos aqui fez uma pergunta. Ah, você. Então faz aí, Brenda. Não, eu não assisti tem nada. Durante o processo acima, vocês comentaram durante o processo analítico. Às vezes é bom a gente falar para o paciente, né, que a resposta e o saber está com a gente, né, está com ele. E aí eu fiquei nessa dúvida, porque a gente tem a gente faz esse com o saber, né? Isso não deixa ele que, sei lá, Eu, né? eu vou dizer a primeira coisa assim, que me ocorreu, que em geral gosto de pegar, que eu acho interessante. Eu penso mais ou menos assim: o analista pode dizer muita coisa, né? Mas a questão é o lugar de onde ele fala. É ele, é, é ele que não está tentando dar resposta ou não está tentando suturar. Então, é ele saber que não sabe, né? Então, claro que você pode fazer isso de dizer o saber está com você de outras formas, de uma forma mais sutil, né? De não falar diretamente, justamente porque a gente tem que se posicionar como sujeito se for saber. A gente vai, né? Semblante de ser, justamente, né? Mas eu acho, né, que a questão é quando o analista se identifica com isso. Eu acho que é nessa perspectiva que a gente estava tentando dizer, né? De responde e de querer. Eu pensei agora no furor por Andes, que Freud disse para a gente evitar. Então, aquela coisa assim de querer, a pessoa está muito angustiada. A Pri falou das histórias pesadas, né? A gente escuta coisas horrorosas, de você tentar curar, apaziguar. Deixar a pessoa um pouco mais tranquila, nesse sentido de tampar o inconsciente. É isso que não se faz. Mas é de mostrar sempre assim, não, fala mais um pouco. Ou então, se ele acha que você sabe, você não vai dizer, você vai fazer enigma. Você está ali, tipo, Agora, Brenda, você dizendo me fez pensar. Tem isso que a Fran respondeu e tem uma outra coisa. A transferência é um negócio tão forte. E quando alguém tem uma transferência com você, veja só, é alguma coisa do lugar do seu infantil, do lugar da sua fantasia fundamental. E isso é muito proveitoso, porque isso permite que a gente conduza as análises, que o paciente tem uma transferência com você, mas tem um outro lugar, que a minha experiência no passe, eu falei disso, mas reafirmo, tem o lugar do perigo da transferência. Porque se sua transferência é com alguém que conduz o seu tratamento de uma forma canalha, você não sai disso às vezes, nem que. Às vezes você ouve histórias e diz assim, meu Deus, por que você não mudou de analista? Você pensa, como que essa pessoa não mudou de analista? Então, a força da transferência não é qualquer coisa. Por isso que abusar desse lugar. Obviamente, você tem que estar numa postura ética, evidente, mas não é difícil não abusar desse lugar. É por isso a importância das análises enfim, né? Pode falar. sem falar alto, Eliana. Não, eu acho que eles escutam. Acontece que talvez o eco, o que você acha? Pode ser o eco que daí fica Desescarais. E aí saiu chances foi acho diz que ela fazia empréstimos dos analistas. E é assim, que todos nós, nós falamos assim, que ela já chega, se emprestar, mas e os analistas, dá para você pegar
Olha que exemplo. Da transferência, exatamente. Então, aí você olha, às vezes, se você for conversar com essas pessoas no individual, são pessoas altamente coerentes, que não fariam, que não cairiam em golpes, mas é a transferência que está ali em jogo. E isso é muito forte, isso não é qualquer coisa, porque é um amor, né? Ainda que seja um amor enganoso, porque é o que você coloca, e que amor não é, né? Mas ainda que seja um amor enganoso, é um amor, e o amor não é qualquer coisa. O amor tem força aí, né? Excelente exemplo. Vocês estão me Tati, ouvindo? Vocês tô. conseguem me ouvir? Não, tem essa coisa, eu gostei da pergunta dela, e tem essa coisa que a Fran falou, tem essa coisa que você falou, Pri, e tem outra coisa também que eu pensei, que eu vi no Quiné, mas ele deve ter tirado do Lacan, que ele diz da douta ignorância. Não é uma ignorância a respeito da teoria, né, da prática, do saber da sua própria análise, mas a ignorância da história do sujeito. Então, assim, quem sabe da própria história é o paciente. Agora, a gente tem que saber das teorias, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Estudando, fazendo a nossa própria análise. Então, o suposto saber também está nesse lugar. Muito bom, muito bem lembrada a coisa da dor da ignorância, que faz pensar em Freud dizendo que a gente tem que receber cada caso como se não soubesse nada. Em cada caso, em cada paciente, a gente vai descobrir o inconsciente, a gente vai descobrir a psicanálise. E só mais uma coisinha que eu lembrei, tem um livro, porque isso me ensinou muito. Tem um livro da Ana Laura Prats, que chama do infantil, da fantasia, a fantasia do infantil, eu não lembro. É infantil, fantasia, Ana Laura Prats. Mas onde que eu quero chegar, Brenda, que me lembrou desse caso? Porque nesse livro ela fala de psicanálise com crianças e ela conta de um erro. Eu acho muito legal. Ela conta de uma bola fora que ela deu com um pacientezinho, justamente porque ela disse que ela sentia que o pai tinha que estar mais presente, enfim. E aí ela começou com a criança a escrever cartas para esse pai. E aí ela diz da posição dela, porque ela queria mesmo convocar mais esse pai para análise, né? E aí, quando ela foi falar disso, ela falou assim: eu poderia ter feito a mesma coisa, eu poderia ter escrito as cartas com ele. A questão é de onde eu fiz isso, né? Não era de uma posição de analista, foi de uma posição de psicóloga, ela disse, né? E que depois, anos depois, ela pôde retificar, porque apesar da bola fora, o paciente volta, ele retorna. Mas eu acho isso bonito, né, de perceber assim, um erro justamente por não se posicionar ou não algo ali que o desejo de analista não compareceu. Da fantasia de infância, o infantil da fantasia. Obrigada, Laís. Marli, então, a Eliane trouxe um exemplo de uma psiquiatra que apareceu aí nos noticiários, que ela dizia-se psicanalista e usava cheque de paciente, fez empréstimos no nome de pacientes assim milionários, e o paciente fazia isso, né? Emprestava. Porque é esse lugar, então, que a gente estava dizendo, de você não abusar do lugar que o outro te coloca. Acho que. E não à toa, o texto do Lacan chama A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, que é um texto norteador da clínica. E é nesse texto que ele vai dizer: o analista dirige o tratamento, não o paciente. É uma grande diferença. A direção do tratamento e os princípios do seu poder, está nos escritos. E é muito bom, não é um texto dificílimo de ler, é excelente o texto, é muito importante. Relativamente palatável, né? Gente, está bem, então. Obrigada pela presença de todos, pelas contribuições, pelas falas. Até daqui 15 dias, então. Até mais. Tchauzinho. Tchau. E, gente, a mesma coisa. Obrigada. A gente espera vocês em 15 dias e seguimos.